Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu vou falar então sobre a diferença de você utilizar um agente que utiliza as bases de chat completion. Então, por exemplo, no próprio N8N, aquele nozinho de agente do N8N, o Defy, o Flowise, o Langflow, todos esses utilizam essa mesma base de agente que utiliza o chat completion. E vou falar a diferença de você utilizar o Assistant, que é como se fosse imagina, dá para trazer no imaginário, tá? Que é como se fosse um nó, só que que a própria OpenAI gera pra gente de uma forma mais eficiente. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, eu vou começar trazendo um pouco, vamos dizer assim, que entre aspas, da história, que não é muito longa, né? Que começou há um ano e pouquinho atrás. Mas quando a gente começou a desenvolver agentes, utilizando principalmente a OpenAI, e ela começou a dar essas funcionalidades de você conseguir utilizar tools, né? De você fazer essas chamadas de funções através do prompt. Isso antigamente você não era vamos dizer assim, um recurso nativo da parada, sabe? Era algo que você tinha que forçar pelo prompt mesmo. Você tinha que ir forçando pelo prompt essas funcionalidades até ele adotar um padrão que conseguia chamar essas funções corretamente. Então, o prompt, quando a gente utiliza ele, o agente, quando a gente utiliza ele pelo chat completion, é como se fosse o agente de antigamente. Então, a galera começou a se desenvolver e começou naturalmente, a comunidade naturalmente, como estava muito em busca de desenvolver esses agentes que conseguissem adotar padrões, utilizar padrões, a galera estava começando a fazer meio que uma engenharia de prompt muito ferrenha para não deixar ponto solto, para com que os agentes feitos em cima do chat completion conseguissem performar. E o que é o chat completion? O chat completion é o próprio, por exemplo, o chat GPT, quando você entra lá, que você utiliza normalmente, aquilo ali é o chat completion. É o que você utiliza como se você estivesse utilizando um chat. Só que aí o que a galera fazia era passar sempre, vamos dizer assim, um prompt no começo daquele chat para que o agente atuasse nas respostas de acordo com aquele prompt. Então, toda mensagem nova, ele passava o prompt em cima da mensagem nova, tipo isso. Aí depois, com o tempo, a própria OpenAI fez para você conseguir colocar o System Prompt. O System Prompt era um prompt que ia ir embutido em todas as mensagens. Então, sempre que você enviasse uma mensagem, às vezes, se fosse, por exemplo, pela API antigamente, né? Você conseguia enviar esse System Prompt já naturalmente, junto. E aí ele já carregava o System Prompt como se fosse o prompt do agente. E aí, a partir disso, os usuários começaram a trabalhar para conseguir fazer com que esses agentes fossem úteis, que eles conseguissem usar essas funções ou chamar essas funções. E aí, a própria OpenAI, vendo esse movimento da comunidade, a ideia deles foi: eu vou pegar, então, esse conceito que a minha comunidade está desenvolvendo e eu vou desenvolver esse mesmo conceito que a minha comunidade está desenvolvendo de uma forma eficiente. Então, beleza, eles pegaram e aí eles criaram os assistants. Os assistants é como se fosse uma cadeia de prompts e códigos que eles montam que trazem de forma eficiente todos esses pontos que os usuários estavam desenvolvendo. Que é o quê? Você conseguir pegar e chamar funções, você ter função do file search, né? File retrieval lá, né? Augment retrieval, alguma coisa assim que era antigamente. Você ter essa questão de conseguir usar o no-code para códigos e dados, esse tipo de coisa. Então eles viram qual eram as maiores demandas que a comunidade estava desenvolvendo e eles mesmo desenvolveram isso. E aí que entra o maior ponto de diferencial dos assistants. Ele é como se fosse uma otimização de agente, porém feito pela própria empresa que disponibiliza a LLM. E isso é muito poderoso. Eu vou tentar trazer isso agora num comparativo para que fique fácil de todo mundo entender entre o Android e o iOS. Qual que é a diferença maior assim do Android e do iOS? O Android, por natureza, ele é um sistema operacional muito mais modularizado. Ele é um sistema operacional que você consegue utilizar em diversas marcas. Qualquer marca que quiser pegar, que tem um celular e que quiser pegar e utilizar o Android, o sistema Android consegue modelar para utilizar o Android no seu aparelho. Então, o Android, ele foi, por natureza, feito para você conseguir ser modular e
atender diversas marcas e diversos tipos diferentes de aparelhos. E isso é muito legal. Vamos dizer assim, que é um baita benefício pro Android, né? Efetivamente. E aí vocês conseguem, para mim hoje, vocês conseguem enxergar o Android como os modelos feitos em cima de Chat Completion. Quais são esses modelos? Define, Flowise, Flow, o próprio nó IA do N8N. Todos esses são montados em cima do Chat Completion. Vocês podem ver que quando vocês fazem a seleção, tem aquele Select Model, você tem a parte para selecionar o modelo, e aí você só seleciona sei lá, OpenAI 4O Mini. Você não pode escolher um assistente que você criou lá dentro, né? Eu sei que existem até algumas formas de vocês fazerem isso dentro acho que do DeFi, se eu não me engano. Mas do Flowise também eu acho que tem. Mas vamos dizer assim que a base deles não é essa, né? A base deles é em cima do Chat Completion. Então, quando você tem essa base feita em cima do Chat Completion, você pode comparar ela como se fosse esse Android, né? Então, todas essas ferramentas, eles desenvolveram um nó que tem vários prompts embutidos naquele nó e alguns códigos que vão servir para diferentes LLMs, que eles vão servir tanto para OpenAI. Então, de certa forma, você vai ver que são prompts um pouco mais genéricos. Eles têm que ser genéricos por essência, na verdade, porque se eles querem que você consiga utilizar com eficiência o mesmo prompt na OpenAI, na Gemini, na Cloud, no Mistral, na Llama, eles querem que você consiga utilizar o mesmo prompt cravado. Para eles conseguirem fazer isso, o prompt deles tem que ser um pouco mais genérico para que seja algo que tenha eficiência em todos, meio natural. Então, quando a gente tem esse nozinho, eu vou pegar esse nozinho aqui do N8N para mostrar para vocês, ó, na tela aí. Esse nozinho do N8N vai ter esse modelo. E aí você consegue colocar o OpenAI, mas você consegue colocar vários outros. Então, essa a parte que eu estou querendo mostrar para vocês. Você vai ter que usar o prompt, eles vão ter que desenvolver um prompt que seja um pouco mais genérico. O precursor disso foi o LangChain, e aí depois começaram essas outras ferramentas que muitas delas são feitas em cima do LangChain, ou em cima do conceito do LangChain, ou um mix do LangChain com a Creo AI, que foram os precursores, né, vamos dizer assim, desse modelo de trabalho, né, com agentes e multi-agentes, esse tipo de coisa. Já o Assistants, ele é como se fosse o iOS. Por quê? O Assistants, ele vamos dizer assim, que uma funcionalidade de agente que é criada em cima de como o próprio ChatGPT funciona. Então é a mesma coisa que você pensar do iOS. O iOS, ele é um sistema operacional desenvolvido em cima para ser utilizado diretamente com aquele hardware específico do iPhone, do Mac, etc. Então, por natureza, o iOS, sim, vai ter uma eficiência maior. O sistema operacional que eu digo, né? Ele vai ter uma eficiência maior do que o sistema operacional do Android. Porque aquele sistema operacional foi feito pensando exatamente naquele hardware. Então, da mesma forma, vocês conseguem enxergar o Assistants dessa forma. O Assistants, ele é um formato de agente que foi pensado pelo OpenAI e está constantemente em evolução para otimizar os agentes feitos com a LLM da OpenAI, o ChatGPT. Então, acaba que os assistants têm uma eficiência maior do que os agentes feitos por Chat Completion. Eles vão conseguir trabalhar melhor as chamadas de função, eles vão ter uma eficiência maior, às vezes, em questão de tempo, né, de latência. E a questão de tempo e latência é um pouco subjetiva, não é tão grande assim, tá? Mas a questão de tempo e latência é mais pelo aspecto de que dentro dos assistants a gente usa as threads. E as threads é um formato que você consegue, entre aspas, replicar com um banco. Porém, essas threads elas são armazenadas no mesmo banco de dados que a OpenAI tem, o ChatGPT junto, né? Então a latência ali é mínima para isso. Mas assim, a latência você tem que comparar entre os modelos utilizando o mesmo modelo da OpenAI, entendeu? Não, sei lá, utilizando o Grok. Não vai ser o Grok, vai ser insanamente mais rápido, né? Não tem como comparar.
Mas acaba então que os assistants, eles são uma forma eficiente de você conseguir trabalhar agentes da OpenAI, porque eles são feitos pelos próprios desenvolvedores do ChatGPT. Então, eles entendem internamente como o ChatGPT funciona e eles colocaram os melhores prompts e as melhores práticas para fazer o ChatGPT atuar como um agente. Então, esse é o prisma maior que dá para se entender. Então, só, vamos dizer assim, que recapitulando um pouco mais. Qual que é o benefício dos agentes feitos em cima do Chat Completion? Eles são muito melhores para modularizar. Então, se você precisar, puta, caiu a, eu quero fazer um, eu tenho um modelinho de fluxo aqui bonitinho e eu quero fazer essa parte do fluxo com ChatGPT, mas essa outra parte do fluxo eu quero fazer com, sei lá, com o Gemini, porque essa parte aqui, em específico, eu preciso de uma janela de contexto maior. Então aqui eu preciso usar o Gemini, porque só o Gemini vai ter 1 milhão de janela de contexto. Ah, ó, nessa aqui eu vou ter que usar o Anthropic porque eles têm já uma tecnologia específica que melhora a eficiência dessa parte. Então assim, você consegue modularizar e utilizar diferentes agentes de diferentes empresas para finalidades específicas. Isso é muito legal. Isso é uma funcionalidade que você utilizando o Assistant diretamente, você não consegue. Porque o Assistant, ele é engessado diretamente e você fica condicionado a ter que usar, ser obrigado a usar o OpenAI. Mas isso é uma coisa muito interessante. Fora que na questão de modularizar também, por exemplo, sei lá, se cai um... Se você está usando a OpenAI nesse modelo utilizando o Chat Completion e ela cai, você consegue rapidamente trocar. Já tem serviços hoje que fazem isso. A OpenAI caiu, ele já troca. Ele já troca para outra LLM para ele continuar funcionando sem problema. Pô, isso é fenomenal. É muito legal, né? Então você fica com um downtime, né, do serviço praticamente zero. Bom, além disso, ele é um pouco mais fácil de você fazer. Né? Naturalmente, o Chat Completion ele já tem uma base de muito tempo, né? Porque a galera sempre fez através de Chat Completion as coisas. Porque no começo não existia uma forma de você fazer tipo via Assistants. Então, essa modalidade meio que se desenvolveu muito, né, através do tempo. E aí você utilizando isso naturalmente, seja no N8N, no Flowise, Edify, qualquer uma delas, você vai ter mais opções para trabalhar. Né? Você já tem os nós prontos, você já tem nós mais facilitados, funcionalidades mais facilitadas para esse formato de agente. Então, de certa forma, ele é bem mais simples de você conseguir trabalhar. Ele é um pouco mais rápido de você aprender. Por quê? Os assistentes da OpenAI, você acaba precisando fazer toda a comunicação dele por API. E aí ele não é tão simples quanto um nozinho. Você tem que chamar uma parte, depois ele tem que executar outra, depois ele tem que executar outra, né? Então acaba se tendo vamos dizer assim, que alguns passos a mais para você conseguir executar o mesmo processo dentro do N8N. Então, nessa forma, os assistentes acabam perdendo vamos dizer assim, que essa facilidade, acabam até espantando muita gente, porque num primeiro momento você acaba tendo que aprender bastante coisa. Porém, na minha visão, isso acaba sendo, vamos dizer assim, que uma vantagem futuramente, mas eu vou trabalhar isso agora agora que eu vou falar dos assistants. Tá? Então, os benefícios do completion são esses, né? Facilidade e essa questão da modularização. Agora, naturalmente, o ponto negativo é que ele acaba, como ele tem que ser muito modularizado para funcionar com muitas LLMs diferentes, ele acaba sendo um pouco menos eficiente. Talvez ele seja interessante no futuro, sei lá, se a gente conseguir modelos muito mais potentes do que a gente tem hoje, que tenham muito mais eficiência do que a gente tem hoje, serem vamos dizer assim, que é a opção principal. Existe um mundo. Mas os assistentes da OpenAI, eles hoje, vou indo para eles agora, nos pontos positivos, eles hoje têm essa questão de conseguir ter mais eficiência, vamos dizer assim, que no entendimento do prompt e na chamada de tools, principalmente. Vou dar exemplo, a OpenAI, que é um recurso, vamos dizer assim, que exclusivo dos agentes, a OpenAI tem o Structured Outputs. Os Structured Outputs, ele é um recurso que garante que o seu agente não vai brisar, mais ou menos isso de forma bem leiga, tá? Para quem entende o que é, não me julgue. Mas ele garante que
que o seu agente, na hora que ele for chamar uma função, ele não vai brisar e às vezes passar uma informação errada, ou deixar de passar um campo obrigatório e esse tipo de coisa dentro da sua função. Então, isso foi uma melhoria que eles viram, que de fato, internamente, o ChatGPT tava bobeando, né, o assistente próprio dele estava bobeando, não estava enviando essas informações de forma correta, né, ou às vezes não chamava a função da melhor forma, e aí eles colocaram esses structured outputs para que a performance do assistente fosse melhor. Então, isso é um ponto positivo. E aí, esse é um baita ponto positivo, por quê? Porque ele já consegue puxar a próxima melhoria, que é o quê? Melhoria contínua. A OpenAI, tudo bem que a DeFi, eles também vão ter uma melhoria contínua, né? Porque eles vão estar sempre melhorando o prompt, indo atrás e tentando trazer mais eficiência, sim. Porém, eles não têm, essas empresas não têm o mesmo nível de acesso que a OpenAI tem. A OpenAI tem literalmente o acesso de como funciona o treinamento, o dataset de treinamento, eles têm informação de tudo do ChatGPT. Então, eles conseguem já naturalmente fazer isso de forma mais eficiente, porque eles olham lá como está todo o funcionamento, como ele reage, faz uma gama de testes e implementa uma melhoria para o assistente ser mais eficiente com aquela versão ou com algum problema específico que está acontecendo e esse tipo de coisa. É válido lembrar que o Assistant ainda está em beta. Então, é uma funcionalidade que tende muito a evoluir ainda e melhorar muito ainda com o passar do tempo. E eles estão, sim, aos poucos, sempre trazendo algumas novidades para o Assistant que faz com que ele acabe sempre melhorando a eficiência, mas utilizando, claro, o próprio OpenAI. E os pontos negativos do Assistant são basicamente os pontos positivos do Completion, né? Ele acaba sendo um pouco mais amedrontador no primeiro momento, para quem não conhece tanto, porque são uma série de nós que você precisa aprender, mas ele acaba, no final, tendo uma eficiência maior e uma personalização maior, porque como você tem que fazer etapa a etapa do Assistant, do processo que ele tem que fazer, você consegue personalizar muita coisa no meio da etapa. Então você consegue deixar um fluxo muito parrudo, coisa que quando você utiliza os nós prontos, vou trabalhar, por exemplo, do N8N, às vezes não dá. Às vezes você tem que fazer de uma forma que é meio que uma gambiarrinha e assim não fica o melhor dos mundos. Então, os assistentes têm essa melhoria, assim. Qual a minha opinião sobre esse tema hoje, então? Os assistentes hoje, eles têm naturalmente a performance melhor. Então, se você for fazer, por exemplo, o agente central, muitas vezes, eu acho que vale a pena fazer ele com assistant. Agora, se você for fazer, por exemplo, os agentes que sejam, às vezes, os workers, né, que não sejam um worker que tenha muitas informações, talvez você consiga utilizar até um híbrido, né, e utilizar o nó, por exemplo, dentro do N8N, que utiliza o modo do completion. Principalmente se você estiver utilizando um agente que não necessariamente precisa de memória. Ele só vai executar, ele vai receber um input e executar. Aí, com certeza, vale a pena você utilizar um agente de IA do N8N. Se ele tiver que utilizar memória, também dá para utilizar ele, normalmente, não tem tanto problema. Mas, dependendo vamos dizer, do volume de prompt dele, do volume de informações que tiver dentro do volume de funções que tiver dentro desse assistente, aí vale você colocar um worker de assistant também, tá? Também. Então, eu acho que vai muito do projeto, vai muito da necessidade do projeto, da demanda do projeto, mas que ambas as funcionalidades, ambos os padrões têm suas benesses, né? Seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quem sabe no futuro isso acabe unificando e melhorando tanto que a gente não precise distinguir entre um ou outro. Hoje, por exemplo, na minha comunidade aqui do canal, eu trabalho com assistants, principalmente, né? Eu ensino para vocês do zero já os assistants, para vocês conseguirem saber como trabalhar isso. Mas eu também quero trabalhar com vocês a questão do chat completion, porque eu acho que é interessante.
Eu acho que é uma abordagem legal que você consegue utilizar para algumas situações. Então, você ter o Chat Completion também, o domínio do Chat Completion também, às vezes facilita muito o teu processo no meio do caminho, ou até mesmo você fazer um híbrido dos dois, né? Um híbrido de utilizar assistentes em algumas opções e depois o assistant em outras. Combinado? Então, caso você queira aprender tudo isso do zero, da criação até a parte da venda, pessoal, primeiro link da descrição aqui, vai estar o link da comunidade, pode entrar lá que eu garanto que você não vai se arrepender. Eu dou suporte, assim, tipo, em todas as fases que você precisar, até mesmo às vezes em coisa de projetos, eu tento ajudar o pessoal lá para tirar dúvida de como eles fazerem. Então, assim, você vai ter um acompanhamento meu, praticamente, né, todos os dias aí para você conseguir deslanchar até você chegar a um ponto de estar totalmente independente na situação. Fechou? Então, clica no primeiro link e entra na comunidade. Fechado? E também, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que tenha agregado esse vídeo para vocês e até o próximo vídeo.